Paz do Senhor, meus amados. Sou o Bispo Elias do canal da Vara Adonai e Deus da Bíblia. Bem, amados, eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês. Em nome do Senhor Jesus, amém? Mas antes disso, quero convidar os amados irmãos, amigos, amigas, todos que vão estar assistindo este vídeo, todos que vão estar recebendo o ensino da palavra do Senhor. Amado, nos ajude compartilhando esta mensagem com o maior número de pessoas. Se inscreva no nosso canal. Amém, amado? E dê o seu like, isso é muito importante. Enquanto mais like você der, você vai estar dizendo ao YouTube que essa palavra, que esse conteúdo é relevante e que você quer que mais pessoas possam vê-lo. Então o YouTube vai entender que você, quando você dá o seu like, quanto mais like você dá, então você está dizendo ao YouTube. Quanto mais você compartilhar, você está dizendo ao YouTube que esse conteúdo é bom. O YouTube então vai recomendar para outras pessoas, e assim muito mais pessoas vão ouvir a palavra do Senhor, amém? E você vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor a muito mais pessoas. E muito mais vidas serão edificadas, abençoadas, alicerçadas na palavra do Senhor, que é o poder de Deus, que nos transforma e que nos santifica. Amém? Então que Deus te abençoe, nos ajude a levar essa palavra a muitos corações. Então Deus te abençoe. Seja inscrito do nosso canal, se inscreva. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhe e faça os seus comentários. Então que Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus. Pessoal, irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje quero falar sobre a ceia do Senhor. Vocês sabem que a ceia do Senhor ela foi realizada na Páscoa. Eu quero usar como livro, como texto, Lucas capítulo 22. E a descrição da ceia começa no versículo 7. Se vocês quiserem, vocês podem ler aí na sua Bíblia. Mas eu quero acentuar, eu quero ler a partir do versículo 14. E chegado a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Amém? Então aqui Jesus Cristo falou: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Então aqui Jesus Cristo estava celebrando a Páscoa. Então uma vez por ano eles celebravam a Páscoa. Esse foi o mandamento que Deus deu aos judeus nas suas gerações. Então este é um estatuto, uma ordenança que o Senhor deu ao povo de Israel quando os tirou lá da terra do Egito. Amém, amado? Então eles praticavam a Páscoa. Eles celebravam este memorial que marcava o dia em que o povo de Israel havia sido tirado da escravidão do Egito e foram levados para a terra prometida. Então ali Deus estava cumprindo a sua promessa que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Principalmente a Abraão, lá no capítulo Gênesis 15, quando Deus disse que os descendentes de Abraão
ficaria 400 anos numa nação e depois seriam tirados dessa nação e voltariam para a terra onde Abraão estava, porque ele disse, essa terra eu vou dar para a sua descendência. E Deus cumpriu. Quando tirou Israel lá do Egito e o levou para Canaã, para a terra prometida, cumprindo assim a sua palavra a Abraão. Então os tirou do Egito e Deus então instituiu, né, essa festa memorial chamada de Páscoa, quando um cordeiro era sacrificado e eles comiam o cordeiro com ervas amargas e com pão asmo. Durante uma semana, durante 7 dias, eles não poderiam comer pão fermentado. Eles tinham que comer pão asmo durante 7 dias. Depois que eles comiam a carne do cordeiro, durante 7 dias, eles deveriam comer pão asmo. Não haveria fermento na casa do povo de Israel. Essa foi a ordenança de Deus sobre a Páscoa. E Jesus, como judeu, como israelita, todo ano ele comemorava a Páscoa. Só que neste momento, agora, Jesus Cristo estava realizando o seu ministério, Jesus estava iniciando a igreja do Novo Testamento. E Jesus usou então a celebração da Páscoa para instituir a sua ceia. E nela Jesus Cristo está declarando o significado da ceia. Olha o que ele diz no versículo 19. E tomando pão, havendo dado graça, a partir e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. E depois pegou o cálice, depois de ter ceado, depois de ter comido o pão, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então aqui Jesus Cristo está celebrando, amado, ele sintetizou 3 cerimônias. A Páscoa, a instituição do Novo Testamento e também a purificação dos pecados, ou seja, a expiação dos pecados. Nós vemos lá, em Êxodo, no capítulo 12, a instituição da Páscoa. Vemos lá no capítulo 24 de Êxodo, a instituição do Primeiro Testamento. E vemos no capítulo 16 de Levítico, o dia da expiação, quando o bode era morto, e o seu sangue era levado no lugar santíssimo, e o seu sangue era espargido sobre o propiciatório, que estava em cima da arca, e ali o povo de Israel recebia o perdão dos seus pecados. Então, os seus pecados, ele era expiado quando o sangue do bode que havia sido sacrificado era levado para o lugar santíssimo, e ele espargia este sangue sobre o propiciatório. E assim o povo de Israel recebia o perdão dos seus pecados. Todo ano tinha o dia da expiação, chamado Yom Kippur, ou seja, o dia da cobertura. É quando era realizado, né, este sacrifício do bode. Um bode era morto e o outro era levado para o deserto, simbolizando que os pecados eram tirados do meio do povo de Israel e levado para fora. Ou seja, o pecado era tirado do meio do povo de Israel e levado para fora. Isso significa santificação. Primeiramente, purificado e santificado. Então, o sacrifício de Jesus simboliza a purificação e a santificação. E era feito nesse ritual. 2 bodes, um era morto e sacrificado, e o seu sangue era levado até o Santíssimo Lugar e era aspergido sobre o expiatório.
o outro era levado para o deserto, e lá ele ficava simbolizando que Deus havia purificado o pecado do seu povo, ou seja, que o animal inocente havia morrido no lugar do pecador. E os pecados, então, que eram colocados sob o bode, era levado para fora. Isso indicando que Jesus estava santificando o seu povo, estava tirando o pecado do meio do seu povo. Foi isso que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Ele tirou o pecado da nossa vida. E Jesus é o único que continua santificando a igreja através do seu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Então vemos, irmãos, que a ceia, o Senhor Jesus, ele sintetizou 3 cerimônias. A Páscoa, eu já expliquei para vocês, está lá no capítulo 12. Né? E agora eu quero ler para vocês, aqui no capítulo 24, quando Moisés instituiu, né, o primeiro testamento. O primeiro testamento, e Moisés fez isso com sangue do sacrifício. Moisés tomou o livro onde estavam os mandamentos do Senhor, que Deus havia dado a Moisés, e Moisés então tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos de todo o povo, ou seja, Moisés leu todas as ordenanças que o Senhor havia ordenado ao povo de Israel, e o povo disse ao Senhor: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então Moisés, e tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Amém, amado? Então aqui foi o concerto que Deus fez com Israel. E Moisés, então, o povo disse: tudo que o Senhor falou nós obedeceremos. Então houve um pacto. Houve ali uma aliança entre Deus e o seu povo, tendo os mandamentos de Deus como fundamento desta aliança. E Moisés, então, confirmou a aliança, aspergindo sobre o povo o sangue do sacrifício. Assim, aquela aliança, aquele conceito que Deus fez com o povo de Israel, foi selada com o sangue do sacrifício. Então, essa palavra está em Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 7 e 8. Amém, amado? Então, essa foi a segunda cerimônia. A primeira foi a Páscoa. Essa segunda, quando Jesus instituiu o Novo Testamento. Esse aqui foi o primeiro testamento. Agora, Jesus estava instituindo o Novo Testamento. Amém? Só que esse testamento estava sendo garantido, tinha como garantia o sangue de Jesus. E Jesus usou, para simbolizar o seu sangue, Jesus usou o suco de uva. Jesus usou o suco da uva, o fruto da videira. Então, o suco de uva ou vinho de uva foi usado simbolizando o sangue de Jesus, que ele iria, horas mais tarde, oferecer ali na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus ia ser derramado. Amém, irmãos? Glória a Deus, é verdade. Então, nós terminamos essa primeira parte e vamos fazer a segunda parte. Então, não perca, assista as duas partes, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre
Lemos lá em Lucas, no capítulo 22, e nós vamos ver o significado quando Jesus Cristo ele sintetizou, ele juntou 3 cerimônias, né? A Páscoa, a instituição do primeiro conceito de Deus com Israel, e depois nós vemos ali, né, a propiciação pelos pecados de Israel, né, que está registrado em Levítico no capítulo 16. Amém? Então nós vamos estar fazendo essa segunda parte, entrando em Levítico, capítulo 16, e vamos estar explicando também ali em João, no capítulo 6. Amém, amado? E vamos estar, então, completando esta mensagem, o significado da ceia do Senhor. Então, Jesus Cristo, na ceia do Senhor, na ceia que ele realizou com seus discípulos, com seus apóstolos, ele sintetizou 3 cerimônias praticadas no Antigo Testamento: a Páscoa, né, o concerto de Deus com Israel e a propiciação pelos pecados de Israel, realizado através do sacrifício do bode. O bode ele era morto e o seu sangue era levado para dentro do lugar santíssimo e aspergido sobre o propiciatório. E assim o povo de Israel recebia o perdão dos seus pecados, e assim Deus se fazia presente no meio do seu povo. E Jesus Cristo sintetizou essas 3 cerimônias, né, esses 3 eventos muito importantes na vida espiritual do povo de Israel, e Jesus sintetizou essas 3 coisas na sua ceia. Então, amado Deus, te abençoe, e vamos para a segunda parte. Aguarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assista a primeira e assista a segunda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.